Eu vejo as mulheres, essas feministas e essas mulheres modernas, né, que o pessoal chama de modernete, reclamando de desigualdade em relação aos homens e seus benefícios e as mulheres e seus benefícios. Ou seja, quando elas falam de direitos iguais, quando elas falam de igualdade entre os gêneros, eu odeio esse termo, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Quando elas conclamam isso, quando elas falam de direitos iguais, de igualdade, elas estão falando dos benefícios. Elas querem ter todos os benefícios que supostamente o homem tem. Mas se elas falassem realmente de direitos iguais, no sentido de trazer igualdade, de nivelar as coisas, elas não usariam o termo direitos iguais. Talvez usariam muito mais o termo igualdade de deveres e direitos. Mas óbvio, elas não são seres racionais, elas são extremamente oportunistas e elas só querem a parte boa, se é que ela ainda existe. E eu fico pensando, cara, como que essas FDPs vivem no fantástico mundo de Bob, ou elas são realmente extremamente filhas da puta? Porque qual é a vantagem que o homem tem hoje em dia? Você tem que todos os dias provar para o mundo, para você mesmo, para sua família, se você mora com seus pais, para os seus pais, talvez não tanto para sua mãe, mas muito mais para o seu próprio pai. Você tem que provar para eles, para Deus e o mundo, que você é capaz, que você consegue ter um bom emprego, que você não vai apanhar na rua, que você não vai ser roubado, que você é um cara de fibra, que você não chora, que você é capaz de conseguir uma mulher, enfim. Se você é homem e está me ouvindo aqui, você sabe do que eu estou falando. É uma bosta. Como diriam os cariocas, é uma pica, mané. É muito difícil você encarar essas merdas. Só que a gente instintivamente encara. A gente não fica só se lamentando. Claro, vez ou outra a gente acaba desabafando com um amigo, com alguém, mas a gente sabe que não existe lugar pro homem fraco no mundo. Esse cara vai viver na lona a vida dele inteira se ele não bater no peito e falar: deixa eu resolver esta caralha. Mas já para as mulheres sempre funcionou o quê? Chorar, berrar, gritar, cantar para Deus e o mundo ouvir que a vida delas é uma merda e que a gente precisa estender a mão para elas. É assim desde criança, elas crescem com esse estigma de que são princesinhas, que o mundo todo gira em torno do bem próprio delas, do bem comum entre as mulheres, e que os homens têm que proteger elas a todo custo, como protegem as crianças. Elas são colocadas num nível de igualdade com as crianças. E aí, quando o calo aperta, elas querem os benefícios que supostamente os homens têm. Mas elas não querem os malefícios. Eu nunca vi uma feminista reclamando que na obra onde estão trabalhando lá 5 serventes de pedreiro e o mestre de obra, o pedreiro, o pedreirão, eu nunca vi nenhuma delas fazer um protesto na rua para reclamar que precisa ter cota nesses lugares aí para elas trabalharem. Eu nunca vi. Por que será? Porque isso não é um benefício, não convém, não é conveniente para elas exigir o direito de trabalhar como pedreiro, como servente. Elas querem o cargo de engenheiro, o cargo de chefe. Aí sim, pode ver, você vai ver essas matérias de jornal esquerdista, essas pesquisas, sempre que vão se referir à desigualdade de salário ou de cargos, eles fazem comparações com os cargos elitistas, com os cargos altos. No ramo da construção civil, as mulheres exercem menos de 5% dos cargos de chefia. Foda-se! Foda-se! Não é igualdade? Então, porra, pega lá a carriola e vai bater uma massa pro seu Zé lá na obra, caralho. Mas não, elas não querem esse tipo de coisa. Elas querem os benefícios. Benefícios esses dos homens que elas já têm em grande parte e até mais. Elas têm muito mais benefícios do que o homem, mas elas querem os nossos. Porque elas vivem nessa mentalidade infantil de que o fulano tem, eu quero também. E essa é esse o pilar onde a exigência feminista está apoiada. Elas querem o que os homens têm, porque elas querem ser igual a gente. Elas reclamam que o homem é machista, mas elas querem ser machista também. Elas querem andar sem camiseta na praia, elas querem cuspir pra cima pra cair no rosto delas, como se um cara fizesse isso, né? Enfim, elas querem
se transformar em trogloditas porque elas acham que os homens são isso. Nem elas entendem quem são os homens. Elas não sabem porra nenhuma sobre o que é ser homem. Principalmente no Brasil, que, diga-se de passagem, é um país cuja agenda feminista, que é imposta globalmente, está muito avançada. Inclusive o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu acho que é um bode expiatório, pode até ser um cara bem intencionado, mas é um bode expiatório que está sendo usado e não percebe. Até ele aprova essas pautas, porque é um cara também que tem aí uma mentalidade antiga, né? Se essas leis que estão sendo aprovadas tivessem sido aprovadas na década de 40, talvez fizessem algum sentido. Mas hoje, em 2021, é um absurdo o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma ditadura política que censura o homem e dá toda a voz do mundo para as mulheres, para que elas possam falar exatamente aquilo que lhes convém, sempre, sem nunca serem julgadas, reprimidas ou punidas por isso. Certo, senhores? Estou fazendo essa pequena observação nesse episódio porque recentemente eu me deparei com uma ex-noiva com a qual quase me casei e vi como ela está bem. E isso desperta uma curiosidade, porque a mulher se levanta muito mais rápido que o homem justamente porque ela tem em quem se apoiar sempre. Quando uma mulher sai de um relacionamento, para ela se reerguer, é simples. Ela arruma outro cara. Esse cara vai fazer ela se reerguer. Esse cara vai reestruturar ela de alguma forma. E aí, quando ela não precisa mais desse apoio, ela simplesmente larga o cara. A gente sabe que isso acontece todo santo dia. Mas o homem, para se reerguer, ele não é tão simples assim ele arrumar uma outra parceira. Porque muito provavelmente essa outra parceira vai trazer uma demanda para a vida dele que, ao invés dele olhar para os próprios problemas dele e se reerguer, ele vai ter que olhar para os dela e ajudar ela a se reerguer. Porque é sempre assim, o homem tem a obrigação de reerguer a mulher. Ela não tem a obrigação nenhuma de fazer nada. Pro relacionamento, ela simplesmente tem que estar ali, presente. É esse o benefício. É isso que ela tem para oferecer. Fechou? Então, tamo junto. Esse foi o episódio de hoje. Espero que você continue acompanhando esse podcast, onde nós cagamos pela boca as verdades que poucos caras têm coragem de dizer. Sem nomenclaturas, sem dizer se isso aqui é red, black pill, red ou black pill, ou qualquer outra cor pill. Aqui nós trazemos a verdade nua e crua e eu quero ouvir a sua verdade também. Deixa no comentário aqui abaixo, se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, deixa o seu comentário aqui embaixo, eu vou responder, certo? Se você gosta de ouvir podcasts em outras plataformas, nós estamos também no Spotify. O link vai estar na descrição desse episódio.